Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conflito, a Guerra Fria, a segunda deliberação da Conferência de Alta foi idealizar a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, como todos sabem. A ideia da ONU, ela veio do presidente Roosevelt. Roosevelt, ele idealizou criar a ONU porque havia um órgão internacional que antecedeu a ONU, chamado Liga das Nações. Mas esse órgão internacional, ele foi um fracasso completo. A Liga das Nações fracassou e fracassou feio. Então, era fundamental criar um órgão em substituição à Liga. Roosevelt idealizou a ONU, levou a proposta para os três grandes aceitaram, mas veja que a ONU, de fato, só viria a ser criada na Conferência de São Francisco. Atenção a isso. A conferência que idealizou a conferência que idealizou a ONU foi a Conferência de Alta. Mas Yalta, de fato, só viria a ser criada na Conferência de São Francisco, aí sim com a guerra terminada. Olhe, a conferência começa em julho, foi interrompida em agosto por conta de as bombas no Japão, e em setembro ela foi retomada. Em setembro, julho a setembro de 1945, esta conferência, que aconteceu nos Estados Unidos, criaram a ONU. Agora veja, a ONU, todos sabem, o termo significa Organização das Nações Unidas. No papel, nos estatutos, a ONU está conceituada da seguinte maneira: órgão multilateral criado com o objetivo de preservar a paz mundial. Órgão multilateral criado com o objetivo de preservar a paz mundial. Correto? Então, o objetivo da ONU é preservar a paz de forma diplomática, através de negociações, de reuniões. A ONU não é um órgão que foi feito para declarar guerra. Inclusive, para muitos que não sabem, a ONU não tem um exército regular. Alguns vão perguntar, e os boinas azuis? Gente, os capacetes azuis, os boinas azuis, não são exército regular da ONU. Os boinas azuis são militares que servem à ONU quando a ONU necessita. São militares que servem à ONU quando a ONU necessita. Entendeu? Então, e quem faz parte desses boinas azuis? Todo e qualquer país que quiser oferecer militares para a ONU quando a ONU precisar, podem oferecer, correto? A ONU não tem nenhum exército regular permanente. Até porque, como é que a ONU vai ter um exército permanente se ela é um órgão de paz? Seria um contrassenso, né? Seria um paradoxo, seria um absurdo. Bom, então, o que é que acontece? A ONU, apesar de ser um órgão de paz, não descarta o uso da força em países membros. Agora veja, a ONU não pode utilizar a força aleatoriamente. A ONU só pode usar a intervenção militar, a força, quando todas as tentativas de negociações falharem. Então, a regra número 1 é negociar, tá? Então, se as negociações não forem avante, aí a ONU pode aprovar, colocar em votação, melhor dizendo, uma resolução, onde os membros do Conselho de Segurança é o principal órgão gestor da ONU. É o órgão que manda na ONU. O Conselho de Segurança é o principal órgão gestor da ONU, é o órgão que manda na ONU. O Conselho de Segurança é formado por 15 nações. 10 são chamados membros rotativos e
alternam-se a cada 2 anos. Não existe reeleição. A cada 2 anos, os membros rotativos alternam-se. O máximo que se pode ficar é 2 anos. Ele fica 2 anos fora e pode retornar. Agora, esses 5 são os membros que de fato mandam na ONU, os permanentes ou vitalícios. Os vencedores da Segunda Guerra: Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética e China. A China é a vencedora da guerra na Ásia. É importante notar que esses 5 são os países que de fato têm o poder de decisão na ONU. Para vocês terem uma noção, qualquer resolução da ONU, qualquer uma, ela só é aprovada se houver a aprovação unânime, a votação unânime desses 5 membros permanentes. Porque esses 5, inclusive, têm o direito de veto, só eles. Então, por exemplo, a ONU quer fazer uma intervenção militar, sei lá, no Iraque. Essa intervenção só será feita se esses 5 países aprovarem. Se existir um veto, ou dos Estados Unidos, ou Inglaterra, de quem quer que seja, se existir um veto, essa resolução não pode ser colocada em prática. Isso em tese, porque o Bush Jr., quando ele foi presidente da República, nos Estados Unidos, ele atacou o Iraque e só teve o apoio da Inglaterra. A França vetou, a Rússia, porque quando a União Soviética se dissolveu, a Rússia vai compor o Conselho de Segurança no lugar da União Soviética. E a China vetou. Então foram 3 vetos. Teoricamente, o Bush Jr. não poderia ter atacado o Iraque. Mas nós sabemos que ele passa por cima da ONU, ataca o Iraque, faz um ataque unilateral, colocando a ONU na maior crise de identidade de sua história. Tranquilo? Então, se os membros permanentes autorizarem, a ONU pode fazer uma intervenção militar. Agora, é importante frisar que, além do Conselho de Segurança, existem outros órgãos que compõem a ONU. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Os dois são bancos, né? O Fundo Monetário Internacional é um banco que empresta dinheiro a nações a uma alta taxa de juros. Certo? Quem está endividado com o FMI, quem pede dinheiro emprestado ao FMI, pede sabendo que o FMI vai exigir ingerência, ou seja, o país, vamos supor, o Brasil, durante muitos anos foi endividado com o FMI. A Lula pagou a nossa dívida externa. Então, quando o Brasil devia ao FMI, era o FMI que determinava o que o Brasil faria e o que o Brasil não faria com a economia. Isso que se chama ingerência. O BID, ou Banco Mundial, a sigla significa Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, é um banco que empresta dinheiro também, mas para obras de infraestrutura. Dinheiro a um juros baixo, correto? E para você tomar dinheiro do Banco Mundial não é fácil. Você tem o país que quiser tomar, se tiver devendo ao FMI, ele tem que estar em dia com a dívida ou renegociar. E outro detalhe, né? Para tomar dinheiro do BID, você tem que apresentar o projeto, os fiscais da ONU vão até o local para verificar a viabilidade do projeto e por aí vai. E o empréstimo não é feito de vez, ele é feito aos poucos, porque periodicamente existe a sindicância para saber se o dinheiro está sendo realmente investido no que deve. A Unicef é um órgão da ONU que cuida da infância e trabalha em parceria com a Unesco, que cuida da ciência, da cultura, da tecnologia. Esses 2 órgãos trabalham em parceria e eles atuam muito na África. Um órgão que nesse momento, enquanto eu gravo essa aula, está sendo muito falado, a Organização Mundial de Saúde, por conta da pandemia do coronavírus, no Covid-19. Então, a OMS, todo mundo já está vendo aí, com uma presença da OMS
nesse momento de pandemia está sendo forte, é cuidar da saúde mundial, e a FAO é um órgão das Nações Unidas que cuida da fome e da agricultura, tá? Uma dica, quando vocês enxergarem uma sigla iniciando-se por UN, significa Nações Unidas, em inglês. Tranquilo? Então, a ONU foi criada na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, e esses são os órgãos que mais aparecem nas provas. Existem outros, né? Organização Internacional do Trabalho é um órgão também atrelado à ONU, né? A Organização Mundial de Comércio foi criada em 93, é outro órgão atrelado à ONU. Existem outros órgãos. Esses que nós falamos aqui são os órgãos mais importantes que norteiam o funcionamento da ONU, lembrando sempre que o principal deles é o Conselho de Segurança. Tranquilo? Esse é o principal de todos os órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas. Vejam, dessa maneira, nós acabamos de definir e explanar as principais deliberações que foram tomadas pela primeira reunião de cúpula ou primeira reunião do pós-guerra. Porque, embora em fevereiro a guerra já ainda estivesse ocorrendo, sabemos que era uma questão de tempo para essa guerra finalizar-se por completo. Então, estas foram as deliberações da primeira conferência do pós-guerra. Mas a Conferência de Alta não foi a única conferência do pós-guerra. Tá? Quando a Guerra Mundial avança, em maio, essa guerra termina na Europa. Hitler se mata em 30 de abril, nada de teoria de conspiração. Hitler se matou em 30 de abril. Em maio, no início de maio, o alto comando nazista assina a rendição incondicional, pondo fim à Guerra Mundial. Em agosto de 45, o Japão foi bombardeado 2 vezes com artefatos nucleares. Em 6 de agosto de 45, bombardeio nuclear na cidade de Hiroshima. Em 9 de agosto de 45, bombardeio nuclear na cidade de Nagasaki. Esses 2 bombardeios encerraram definitivamente a guerra agora no Pacífico. Na Europa, a guerra terminaria em maio. Na Europa, a guerra findaria em maio. E no Pacífico, a guerra terminaria, né, em agosto. Né? Embora a rendição tivesse sido assinada em setembro, em agosto já não havia mais nenhum conflito. Quando a guerra terminou, os 3 grandes, de novo, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, os 3 vencedores da guerra na Europa, vão se reunir em agosto para as deliberações da segunda conferência de cúpula ou segunda conferência do pós-guerra. Aí sim, com a Guerra Mundial finalizada mesmo. A segunda conferência de cúpula ou segunda conferência do pós-guerra com a Guerra Mundial finalizada mesmo foi a Conferência de Potsdam, certo? Então, vamos entender quais foram as principais deliberações da Conferência de Potsdam e seus desdobramentos. Porque é da Conferência de Potsdam que nós vamos ter um desdobramento que, por um triz, não ocasionou a Terceira Guerra Mundial, que foi a divisão da Alemanha. Beleza? Então vamos agora entender quais foram as deliberações da Conferência de Potsdam. Vamos lá? Clique aí e vamos para cima, hein? Vamos avante para brocar na prova. Vamos juntos.